As flores do funeral mal tinham murchado quando os telefonemas começaram. Eu estava na minha cozinha, numa manhã de terça-feira, 3 semanas depois de enterrarmos meu marido, Joaquim, observando o vapor subir do meu café intocado. A caneca de cerâmica, aquela que dizia "melhor vovó do mundo", que minha neta, Gabriela, tinha me dado anos antes, parecia estranha nas minhas mãos agora. Tudo parecia estranho. A casa, meu reflexo no espelho do corredor, até minha própria voz quando eu atendia às ligações incessantes dos meus filhos. "Mãe, precisamos conversar sobre a casa." A voz do Leonardo tinha aquele tom familiar de impaciência mal contida, o mesmo que ele usava quando era adolescente e me pedia dinheiro. A única diferença era que agora, com 32 anos, ele não estava pedindo. Ele estava exigindo. Eu larguei a caneca sem beber um gole. "Bom dia para você também, Leonardo." "Não começa, mãe. A Luciana e eu estivemos conversando sobre a sua situação e, francamente, não é sustentável. Esta casa é grande demais para você sozinha. As parcelas do financiamento? Não há financiamento." As palavras saíram secas, diretas. Joaquim tinha quitado tudo havia 5 anos, mas eu nunca tinha mencionado isso aos meus filhos. Eles presumiram que ainda havia e eu os deixei pensar assim. Um silêncio. Depois, aquela risada seca e debochada, a mesma risada que ele tinha herdado do pai, embora Joaquim a usasse com carinho. Leonardo a empunhava como uma arma. "Mãe, por favor, a pensão do pai mal cobre seus remédios. Todos nós sabemos da dificuldade financeira que você está passando." Eu caminhei até a janela acima da pia, olhando para o jardim que Joaquim e eu tínhamos cuidado por 23 anos. As rosas precisavam ser podadas. A horta de temperos estava toda bagunçada. Tarefas que antes nos traziam alegria, agora eram monumentos a tudo que eu tinha perdido. "A sua preocupação me comove", eu disse, meu reflexo na janela me encarando. Cabelos grisalhos que precisavam de tinta, rugas que tinham ficado mais profundas no último mês. 63 anos de vida gravados em traços que ainda me surpreendiam nos espelhos. "Não seja dramática, a Denise concorda comigo. Achamos que você deveria considerar morar com um de nós." Denise concorda. Minha filha não tinha me ligado desde o funeral. Não tinha atendido quando eu liguei para ela. E quando exatamente Denise compartilhou essa opinião? Outro silêncio. Eu quase podia ver Leonardo passando a mão por seu cabelo ralo, um gesto que ele tinha pego do pai. Nós jantamos em família ontem à noite para discutir suas opções. Minhas opções. Como se eu fosse um problema a ser resolvido, em vez de uma pessoa que precisava de apoio. Entendi. Abri a geladeira, encarando os potes de lasanha e torta que vizinhos bem-intencionados tinham me trazido, mas que eu nem tinha tocado. E essas opções incluem vender a minha casa? Seria o mais sensato financeiramente. Você poderia ajudar a Luciana e eu com a entrada do nosso apartamento. Estamos de olho em um sobrado no bairro dos Jardins. E a Denise poderia usar uma ajudinha para a faculdade da Gabriela. É um ganha-ganha para todo mundo. Fechei a porta da geladeira com mais força do que o necessário. Um ganha-ganha. "Mãe, você sabe que eu não quis dizer isso assim." Mas ele tinha exatamente daquele jeito. Leonardo sempre foi transparente em seu egoísmo, até quando criança. Era quase revigorante, comparado à manipulação sutil da Denise. A maneira como ela aprendeu a pedir as coisas de forma indireta, me fazendo sentir culpada por não oferecer algo que ela nunca pedia diretamente. "O que você diz para sua irmã sobre minhas finanças?" eu perguntei. "Só a verdade. Que a pensão do pai não é suficiente. Que a casa é demais para você cuidar sozinha. Que você provavelmente está passando por mais dificuldades do que está demonstrando." A verdade. Como se ele soubesse alguma coisa sobre minha situação real. Como se algum deles tivesse se preocupado em perguntar sobre os negócios do Joaquim, sobre os investimentos que ele tinha feito, sobre a modesta herança da mãe dele que nós tínhamos guardado e investido ao longo dos anos. Pensei na pasta na gaveta da escrivaninha do Joaquim, aquela que eu tinha encontrado enquanto organizava os papéis dele. Extratos bancários, carteiras de investimento, a escritura de uma pequena casa de veraneio em Paraty que ele tinha comprado como uma surpresa para nossa aposentadoria. Um lugar onde podemos ver o pôr do sol e beber uma caipirinha sem ninguém nos pedindo nada. Ele tinha dito, me mostrando as fotos apenas 6 meses antes de seu infarto.
Vou pensar a respeito, eu disse finalmente. Mãe, não estamos pedindo para você pensar. Estamos dizendo o que precisa acontecer. A Luciana já encontrou um comprador. O primo dela, o Gregory, trabalha com imóveis e tem um cliente muito interessado. Oferta à vista. Fechamento rápido. Comece a fazer as malas. Minha mão se fechou com força no telefone. Você encontrou um comprador para essa minha casa. Estamos tentando te ajudar, mãe. Quanto mais cedo você aceitar que esta é a melhor solução para todo mundo, mais fácil será a transição. Transição. Como se o luto fosse uma fusão de empresas. Como se a desestruturação de 30 anos de casamento pudesse ser reduzida a papelada e margens de lucro. E onde exatamente eu devo morar durante essa transição? Bem, era sobre isso que queríamos discutir. A Denise tem o porão reformado e com a Gabriela na faculdade a maior parte do ano, tem bastante espaço. Você teria sua própria entrada, seu próprio banheiro. Seria perfeito. O porão da Denise. O mesmo porão que inundava toda a primavera, onde ela guardava as decorações de Natal e os aparelhos de ginástica que nunca usava. O mesmo porão para o qual eu tinha sido relegada no jantar de ação de graças do ano passado, enquanto os adultos de verdade comiam na sala de cima. Que generosidade da Denise em oferecer. Ela está animada, na verdade. Acha que pode ser bom para vocês duas. Você poderia ajudar com a Gabriela quando ela estiver em casa da escola. Talvez cozinhar um pouco. Você sabe como a Denise tem dificuldade em planejar as refeições. Claro. A Denise tinha dificuldade em planejar as refeições da mesma forma que tinha dificuldade com a roupa suja, a faxina e em se lembrar de ligar para a mãe, mas ela era excelente em delegar essas dificuldades a outras pessoas, principalmente a mulher que a tinha criado para ser autossuficiente. E você, Leonardo? Eu perguntei. Qual o seu papel neste acordo? A Luciana e eu vamos cuidar da venda da casa, obviamente. A papelada, as negociações. Vamos garantir que você receba um preço justo. Justo? Eu quase ri. A definição de justiça de Leonardo sempre foi inclinada para o lado dele, como um jogo de parque de diversões projetado para separar os tolos do dinheiro deles. Eu preciso pensar a respeito, eu repeti. Mãe, não há nada para pensar. O cliente do Gregory é sério. Eles querem fechar em 1 mês. 1 mês. Eles estavam me dando 1 mês para desmantelar a vida que Joaquim e eu tínhamos construído juntos, para entregar a casa onde tínhamos feito as festas de aniversário deles e as comemorações de formatura, onde tínhamos cuidado deles durante as dores de cabeça e as crises da juventude. Eu disse, eu preciso pensar a respeito. Tudo bem, mas não demore muito. Oportunidades boas não esperam para sempre. A linha ficou muda. Eu fiquei parada na minha cozinha, segurando o telefone, ouvindo o silêncio repentino que parecia ecoar pela casa vazia. Lá fora, o cachorro de um vizinho latia. A porta de um carro bateu. A vida continuava seu ritmo normal enquanto a minha girava fora de controle. Eu fui até o escritório do Joaquim, para a escrivaninha onde ele tinha pago contas e planejado nosso futuro por mais de 20 anos. A pasta ainda estava lá, escondida sob antigas declarações de imposto de renda. Eu a peguei e espalhei o conteúdo sobre a superfície de madeira que tínhamos comprado em um leilão de móveis usados quando Leonardo ainda estava no ensino médio. Extratos bancários mostrando saldos que fariam os olhos dos meus filhos se arregalarem. Carteiras de investimento que tinham resistido às tempestades do mercado e saído mais fortes. A escritura da casa de veraneio em Paraty, com fotos de paredes brancas e uma varanda com vista para o mar. Joaquim era um homem calado, metódico em seu planejamento. Ele nunca se gabou de dinheiro, nunca ostentou nossa segurança. Deixe que eles pensem que estamos em dificuldades. Ele tinha dito uma vez, quando Leonardo pediu mais um empréstimo. Isso fortalece o caráter. Na época, eu achei que ele estava sendo cruel. Agora, eu entendi como sabedoria. Meu telefone vibrou. Uma mensagem de texto da Denise. Mãe, o Léo me contou sobre a casa. Sei que é difícil, mas é o melhor. A Gabi está tão animada em ter a vovó por perto. Mal posso esperar para discutir os detalhes. Gabriela, minha neta, que tinha passado os verões com Joaquim e comigo, que tinha aprendido a fazer bolos nesta cozinha
e a plantar tomates neste jardim, que tinha me ligado toda semana durante o primeiro semestre da faculdade, com saudade de casa e sobrecarregada, buscando o conforto da avó que sempre tinha tempo para as histórias dela. Quando foi a última vez que a Gabriela me ligou? Há 2 meses? 3? Rolei a tela do meu celular procurando por mensagens recentes da minha neta. Nada desde o Natal, quando ela tinha enviado uma mensagem em grupo agradecendo a todos pelos presentes. Nenhuma mensagem pessoal, nenhum pedido de conselho, nenhuma notícia sobre as aulas dela, ou o namorado, ou os planos para as férias. O silêncio se espalhou ao meu redor, pesado com a percepção. Eles já tinham seguido em frente. Todos eles. A morte do Joaquim tinha sido um inconveniente a ser administrado, não uma perda a ser lamentada em conjunto. E eu era apenas outro inconveniente, outro problema que exigia uma solução eficiente deles. Eu fechei a pasta e a devolvi à gaveta. Então subi para o meu quarto, para o armário onde as roupas de Joaquim ainda estavam penduradas, ainda com o cheiro fraco do perfume dele. Peguei uma mala na prateleira de cima. Era a hora de começar a fazer as malas, mas não do tipo que o Leonardo esperava. O escritório de advocacia cheirava a couro e papel antigo, um aroma que me lembrava o escritório do Joaquim, mas que parecia infinitamente mais poderoso. Eu me sentei de frente para a doutora Conceição Andrade, a advogada da família que Joaquim tinha escolhido anos atrás. Uma mulher perspicaz de seus 50 anos, com cabelos prateados e olhos que não perdiam nada. Dona Michele, devo dizer que isso é extremamente incomum. Conceição espalhou os documentos sobre a sua mesa de mogno. Cada página impecável e oficial. Seu marido foi muito específico sobre essas contingências, mas eu nunca esperei que precisássemos implementá-las. Eu ajeitei meu vestido preto, o mesmo que eu tinha usado no funeral, e mantive a minha voz firme. Joaquim sempre disse que eu subestimava a capacidade das pessoas para o egoísmo. Estou começando a achar que ele estava me protegendo de uma verdade que eu não estava pronta para ver. Conceição balançou a cabeça, os dedos traçando a borda de um documento. O fundo de previdência que ele estabeleceu lhe dá controle total sobre todos os bens. Os filhos nunca foram nomeados beneficiários dos imóveis, apenas da apólice de seguro de vida. Todo o resto, a casa, os investimentos, a propriedade em Paraty, pertence inteiramente à senhora. E eles não sabem sobre a propriedade em Paraty. De acordo com as instruções de Joaquim, essa informação só deveria ser compartilhada com a senhora e apenas depois do período inicial de 30 dias após a morte dele. Conceição se recostou na cadeira. Ele parecia prever que seus filhos poderiam pressioná-la a tomar decisões precipitadas. Pressão. Que palavra educada para o que Leonardo tinha tentado. Pensei na voz dele ao telefone ontem, exigindo em vez de pedindo, me tratando como uma criança incompetente que não conseguia cuidar dos próprios negócios. A venda da casa que eles combinaram, eu disse. Pode ser cancelada? A senhora é a única proprietária. Nenhuma venda pode prosseguir sem a sua assinatura. Se eles encontraram um comprador e estão fazendo promessas, estão operando sob falsas suposições. O sorriso da Conceição foi sutil, mas satisfeito. Joaquim foi muito claro sobre a proteção da sua autonomia. Eu senti algo se soltar no meu peito. Um nó de ansiedade que eu tinha carregado desde a ligação de Leonardo. E a propriedade em Paraty. Está totalmente paga, legalmente é sua. A empresa de gestão de propriedades que Joaquim contratou envia relatórios mensais. A casa tem sido mantida e está pronta para ocupação sempre que a senhora quiser. Sempre que eu quisesse. Quando foi a última vez que alguém tinha falado comigo sobre escolha, em vez de obrigação? Conceição pegou outra pasta. Tem mais uma coisa que Joaquim queria que a senhora tivesse. Ele escreveu esta carta para ser entregue a você exatamente 1 mês após a morte dele. Hoje completa essa data. O envelope era creme, meu nome escrito com a caligrafia cuidadosa de Joaquim. Minhas mãos tremeram ao abri-lo, e a voz dele pareceu preencher o escritório estéril. Minha querida Michele. Se você está lendo isso, significa que eu me fui e você está lidando com as consequências sozinha. Eu conheço nossos filhos, por mais que os amemos, e suspeito que eles já estão circulando como urubus, convencidos de que sabem o que é melhor para você. Eles não sabem.
Você não é um fardo a ser administrado ou um problema a ser resolvido. Você é uma mulher inteligente e capaz que criou 2 filhos, apoiou um marido em suas mudanças de carreira e administrou nosso lar com graça e sabedoria por mais de 30 anos. Não deixe que eles a convençam do contrário. O dinheiro e as propriedades são seus para você fazer o que quiser. Mantenha-os, venda-os, doe-os, a escolha é sua. Mas tome essa decisão com base no que você quer, não no que os outros esperam de você. Eu a vi sacrificar seus próprios sonhos por décadas, sempre colocando nossa família em primeiro lugar. Agora é a hora de você se colocar em primeiro lugar. Vá para Paraty se quiser. Viaje pelo mundo. Escreva aquele romance sobre o qual você sempre falou. O que quer que a faça feliz. Os filhos vão sobreviver sem o seu sacrifício constante. Na verdade, talvez até se tornem mais fortes por isso. Com todo o meu amor e fé na sua força, Joaquim. PS. A chave da casa de Paraty está na gaveta da minha escrivaninha, atrás da foto nossa em ouro preto. Eu li a carta 2 vezes, minha visão embaçada. Joaquim tinha sabido. Ele tinha visto o que eu estava perto demais para reconhecer. Que meus filhos tinham aprendido a ver meu amor como um recurso a ser explorado, em vez de um presente a ser valorizado. Está tudo bem? A voz de Conceição foi gentil. Eu dobrei a carta com cuidado. Estou melhor do que estive em semanas. O que eu preciso fazer para transferir a escritura da casa para o meu nome? Já está no seu nome. Joaquim removeu os filhos de todas as escrituras de propriedade há 3 anos, depois que o Leonardo pediu para ele ser fiador naquele investimento em um restaurante que faliu. O restaurante. Lembrei-me das discussões, da raiva de Leonardo quando Joaquim se recusou a arriscar nossas economias de aposentadoria no seu negócio certo. Na época, eu tinha achado que Joaquim estava sendo duro. Agora, eu via como uma atitude sensata. Tem mais uma coisa. Conceição disse, puxando um envelope menor. Joaquim me pediu para lhe dar este cartão de banco e a senha. Está conectado a uma conta que ele abriu no ano passado. Ele a chamou de o seu fundo de independência. O cartão de banco parecia sólido na minha mão. Quanto tem? 50 mil reais. Ele depositava dinheiro todo mês, dizendo que era para quando a Michele finalmente decidisse viver para si mesma. 50 mil reais. Dinheiro sobre o qual eu não sabia nada. Guardado da pensão e dos dividendos de investimento enquanto eu cuidadosamente controlava o orçamento doméstico. Dinheiro destinado a me dar liberdade em vez de segurança. Eu saí do escritório de advocacia com uma pasta cheia de documentos e uma clareza que eu não sentia desde antes do infarto do Joaquim. A casa era minha. A casa de veraneio em Paraty era minha. Os investimentos eram meus. E o mais importante, a escolha do que fazer com tudo isso era somente minha. Meu telefone tocou quando cheguei ao meu carro. O nome de Denise na tela. Mãe, ainda bem que te peguei. Queria discutir as reformas do porão. A Luciana conhece um construtor que pode colocar uma pequena cozinha para você. Talvez uma entrada separada. Seria perfeito, seu próprio apartamento. Eu destranquei o carro, mas não entrei. Que atencioso. Sei que você deve estar preocupada com o custo, mas o Leonardo e eu pensamos que poderíamos deduzir isso do valor da venda da casa. Pense nisso como um investimento no seu conforto. O meu conforto, não a minha independência ou a minha felicidade. Meu conforto, como se eu fosse um animal de estimação idoso sendo realocado para um lugar mais administrável. Denise, quando foi a última vez que você me ligou apenas para saber como eu estava? Um silêncio. O que você quer dizer? Quero dizer, uma ligação em que você não quisesse algo, em que você perguntasse sobre meu dia, meus sentimentos, meus planos, em que você ligasse porque sentiu falta de conversar com a sua mãe. Mãe, isso não é justo. Eu estive lidando com as despesas da faculdade da Gabriela e você sabe como o trabalho tem sido corrido. As despesas da faculdade da Gabriela. Eu me encostei no meu carro, observando as outras pessoas cuidando de suas tarefas normais de quinta-feira à tarde. Me fale sobre as despesas da Gabriela. Bem, a mensalidade é de 28 mil reais por ano. Além de moradia, livros, as taxas da República,
Denise, eu tenho enviado R$ 500 para a Zé Gabriela todo mês, desde que ela começou a faculdade há 2 anos. Isso dá um total de R$ 12.000. Silêncio. Dinheiro que era para ajudar com as despesas dela. Dinheiro que você nunca mencionou ao Leonardo quando discutiu minhas supostas dificuldades financeiras. Mãe, esse dinheiro ajuda, mas não cobre tudo. Você já disse para a menina Gabriela que eu envio esse dinheiro? Outro silêncio, mais longo desta vez. Ela sabe que você ajuda. Ela sabe o valor. Ela sabe que vem da minha pensão, não de algum fundo de faculdade que Joaquim deixou. Não vejo por que esses detalhes importam. Fechei os olhos, sentindo algo frio se instalar no meu estômago. Ela não sabe, sabe? Ela pensa que as despesas da faculdade dela são cobertas pelo seu trabalho duro e sacrifício. Ela não tem ideia de que a avó dela tem financiado a educação dela em segredo. Mãe, você está tornando isso mais complicado do que precisa ser. Estou? Ou estou finalmente percebendo como é simples, na verdade? Eu desliguei e entrei no meu carro. Minhas mãos tremiam, mas não era de tristeza desta vez. Era de raiva, uma raiva pura e limpa que parecia acordar de um sonho longo e confuso. Em casa, eu fui direto para a escrivaninha do Joaquim e encontrei a chave exatamente onde ele disse que estaria. Era pequena e de latão, presa a um chaveiro com uma pequena bandeira do Brasil. Atrás dela havia uma fotografia que eu tinha esquecido. Joaquim e eu em Ouro Preto no nosso 25º aniversário. Nós dois rindo de algo que o fotógrafo tinha dito. Eu parecia mais jovem na foto, mas não por causa de menos rugas ou cabelos mais grisalhos. Eu parecia mais jovem porque parecia genuinamente feliz, despreocupada de uma forma que eu não me lembrava de ter sido nos últimos anos. Meu telefone vibrou com outra mensagem de Leonardo. Mãe, o Gregory precisa de uma resposta até amanhã. O cliente dele está ficando impaciente. Não estraga isso para todos nós. Não estraga isso para todos nós. Eu apaguei a mensagem sem responder e abri meu notebook. Levei 20 minutos para encontrar o site da empresa de gestão de propriedades e outros 10 minutos para escrever um e-mail para a doutora Conceição. Prezada doutora Conceição, meu nome é Michele Siqueira e sou a viúva de Joaquim. Como você sabe, Joaquim comprou uma pequena casa de veraneio em Paraty e gostaria de usá-la. Por favor, me avise se precisar de algo da minha parte. Tenho planos de ir para Paraty muito em breve e gostaria de combinar de ficar na casa por um período mais longo. Agradeço sua gentileza e atenção. Atenciosamente, Michele Siqueira. Eu apertei enviar, antes que pudesse me arrepender. Então peguei a mala que eu tinha pego no dia anterior e comecei a arrumar minhas coisas. Mas primeiro, abri o armário de quando Leonardo era criança e comecei a encher caixas com seus velhos troféus, trabalhos de escola e a luva de beisebol que Joaquim tinha comprado para ele em seu 10º aniversário. Tudo o que importava do tempo dele nesta casa, cuidadosamente embalado e etiquetado. Eu estava na metade do quarto da Denise quando meu telefone tocou, um número internacional. Dona Michele, aqui é a doutora Conceição. Acabei de receber seu e-mail e sinto muito pela sua perda. Joaquim falava muito da senhora. A voz dela era calorosa de uma forma que apertou meu peito com uma emoção inesperada. Obrigada, doutora Conceição. Espero não estar incomodando, mas estou pensando em ir para Paraty muito em breve. Ah, de jeito nenhum. A casa está pronta. Eu verifico toda semana e o jardim é lindo. Joaquim ficaria muito feliz em saber que a senhora está vindo. Quando a senhora pensa em chegar? Eu olhei ao redor do quarto de infância de Denise, para as caixas de lembranças que eu estava embalando para os filhos, que me viam como um obstáculo para a herança deles. Semana que vem, eu disse. Gostaria de ir na semana que vem. O caminhão de mudança chegou às 7 da manhã, exatamente quando o carro do Leonardo estacionou na minha garagem. Eu assisti da janela do meu quarto enquanto meu filho saía, o rosto já com a expressão de irritação mal controlada que eu tinha aprendido a temer. Ele estava usando seu terno de negócios, o bege que Luciana tinha escolhido para as entrevistas de emprego dele, e carregava uma pasta grossa com o que eu presumi serem documentos de venda da casa. Momento perfeito. Os carregadores eram homens eficientes e profissionais que tinham chegado exatamente no horário combinado.
Eu os tinha contratado para pegar as caixas cuidadosamente embaladas dos antigos quartos de Leonardo e Denise, junto com várias peças de mobiliário que eles diziam querer um dia. A poltrona de couro do Joaquim, o conjunto de jantar antigo da minha mãe, o piano que Denise tinha implorado quando era criança e abandonou depois de 6 meses de aulas. Senhora, onde a senhora quer que essas caixas sejam entregues? O líder da equipe, um homem com um rosto simpático, consultou sua prancheta. O primeiro conjunto vai para o número 247 da Rua das Paineiras, eu disse, entregando a ele o endereço de Leonardo, escrito com caligrafia cuidadosa. O segundo conjunto para o número 892 da Avenida Pinheiros. Toque a campainha e diga que são presentes de Michele Siqueira. Lembranças que eles vão querer guardar com carinho. Ele balançou a cabeça profissionalmente, mas eu percebi o leve sorriso no canto da boca dele. 20 anos no negócio de mudança provavelmente significava que ele já tinha visto muitas brigas de família. A batida forte de Leonardo na porta interrompeu minhas instruções. Eu abri a porta usando um vestido vermelho que Joaquim sempre dizia que realçava meus olhos, meu cabelo recém-arrumado, sem parecer em nada com a viúva enlutada que ele esperava manipular. Mãe, o que diabos está acontecendo? Por que tem um caminhão de mudança na sua garagem? Bom dia, Leonardo. Estou mandando mudar algumas coisas. Ele me empurrou e entrou no corredor, os olhos dele vasculhando as caixas com o nome dele. Essas são minhas coisas de infância. Por que você está embalando minhas coisas? Pensei que você quisesse. As lembranças são preciosas, você não acha? O rosto dele ficou vermelho, uma cor que começou no colarinho e subiu. O mesmo olhar que ele tinha quando adolescente e era pego em uma mentira. Mãe, precisamos conversar. O cliente do Gregory está pronto para fazer uma oferta. Precisamos da sua assinatura hoje. Fechei a porta e me encostei nela, observando o andar de um lado para o outro na minha entrada como um animal enjaulado. Leonardo, sente-se. Não quero sentar. Quero saber por que você está agindo de forma tão estranha. Primeiro, você não me retorna as ligações por 3 dias. Agora tem um caminhão de mudança. Sente-se. Algo na minha voz o parou no meio da frase. Ele se sentou no degrau inferior da escada. A pasta apertada nas mãos dele como um escudo. Onde exatamente você disse para o cliente do Gregory que o dinheiro da venda desta casa iria? Eu perguntei. O que você quer dizer? Quero dizer, você disse a eles que o dinheiro seria dividido entre você e a Denise? Você calculou quanto cada um receberia depois de pagar este misterioso financiamento com o qual você está tão preocupado? A mandíbula de Leonardo se apertou. Mãe, você não está pensando com clareza. A tristeza pode embaçar o julgamento. Meu julgamento está perfeitamente claro, mais claro do que esteve em anos. Eu caminhei até a poltrona de Joaquim, a que os carregadores em breve levariam para a casa de Leonardo, quer ele quisesse ou não. Deixe-me perguntar outra coisa. Quando você jantou com a Denise para discutir minha situação, algum de vocês perguntou como eu estava lidando com a morte do Joaquim emocionalmente? Claro que nos importamos. Você perguntou se eu estava dormindo, comendo, se eu precisava de alguém para conversar, ou apenas de companhia. Você perguntou o que eu poderia querer fazer com a minha vida agora que estou sozinha pela primeira vez em 30 anos? Ele me encarou, a pasta amassando em sua mão. Ou você passou o jantar inteiro calculando quanto dinheiro poderia extrair da morte do seu pai? Isso não é justo. Eu peguei meu telefone e abri o aplicativo da calculadora. Vamos ver. Se você vendesse minha casa pelo valor que Gregory cotou, R$350 mil, e dividisse entre você e a Denise depois de custos de fechamento imaginários, cada um receberia cerca de R$160 mil. Eu estou perto? A cor sumiu do rosto dele. Foi o que eu pensei. Leonardo, você sabe qual é o valor real da pensão que seu pai me paga mensalmente? Mãe, eu não vejo por que... R$4.200 todos os meses, junto com a aposentadoria e os dividendos de investimentos sobre os quais você não sabe nada. Eu deixei os números serem absorvidos. Me diga de novo como eu não posso pagar para manter esta casa. Leonardo se levantou abruptamente, a pasta caindo no chão. Você mentiu para nós. Eu nunca menti. Você presumiu e eu não corrigi suas suposições. Existe uma diferença. Você nos deixou pensar que estava em dificuldades. Você queria pensar que eu estava em dificuldades.
Isso tornava mais fácil justificar o fato de me tratar como um problema a ser resolvido, em vez de uma pessoa que precisa de apoio. O motor do caminhão de mudança roncou lá fora. Pela janela, eu podia ver os homens colocando a poltrona de Joaquim na parte de trás. Mãe, se você não precisa do dinheiro, então por que... Leonardo parou, seu cérebro de empresário finalmente se conectando. Você está nos castigando. Eu estou dando a você exatamente o que você pediu. Isso não é o que nós pedimos, é? Você me pediu para sair da minha casa. Estou me mudando. Você queria que meus pertences fossem distribuídos para que não fossem um fardo. Estou distribuindo-os. Eu peguei a pasta que ele tinha deixado cair, olhando para os documentos de venda com o cabeçalho da agência de Gregory. Você queria cuidar dos meus negócios para mim. Mas, Leonardo, o problema é que estes não são os seus negócios para você cuidar. Ele tentou pegar a pasta, mas eu a segurei longe dele. Mãe, seja razoável. Nós podemos resolver isso. Talvez você não precise se mudar para o porão da Denise. Nós podemos encontrar um apartamento legal para você. Algo mais administrável. Mais administrável para quem? A pergunta ficou entre nós como uma lâmina. A boca de Leonardo se abriu e fechou, procurando por palavras que não o incriminassem ainda mais. Meu telefone tocou. O nome de Denise brilhou na tela. Atenda, eu disse. Coloque no viva voz. Leonardo balançou a cabeça, mas eu atendi mesmo assim e ativei o viva voz. Mãe, que loucura é essa? Tem um caminhão de mudança na minha casa e 2 homens estão tentando entregar um piano que eu não tenho onde colocar. Olá, Denise, o piano que você tanto pediu quando tinha 8 anos. Pensei que você quisesse de volta. Eu não quero de volta. Eu não tenho espaço para um piano. E o Leonardo me ligou sobre alguma ideia maluca de que você não vai vender a casa. Silêncio do outro lado da linha. O que você quer dizer com não vai ser vendida? Quero dizer exatamente isso. Esta é a minha casa. Joaquim a deixou para mim. Eu não vou vendê-la. Mas o Leonardo disse que você não podia pagar. O Leonardo estava errado sobre muitas coisas. Outro silêncio, mais longo desta vez. Quando Denise falou novamente, a voz dela tinha aquela ponta afiada que eu me lembrava de seus anos de adolescente. Mãe, eu não sei que jogo você acha que está jogando, mas as pessoas estão contando com essa venda. Eu já falei com a Gabriela sobre ela ter um quarto na minha casa quando você se mudar. Gabriela. Eu olhei para Leonardo, cujo rosto tinha empalidecido. Me diga sobre a Gabriela. O que tem ela? Quando foi a última vez que ela me ligou? Não acompanho as ligações da Gabriela. A última vez que ela me ligou foi em 15 de dezembro, nas férias de Natal. Ela queria saber se eu enviaria dinheiro para uma viagem de feriado. Eu caminhei até a janela, assistindo os carregadores prenderem a poltrona de Joaquim. Ela não perguntou como eu estava, não mencionou a saudade do avô. Só precisava de dinheiro. Mãe, a Gabriela é uma universitária. Eles são egocêntricos nessa idade. Ela é? Ou ela me aprendeu, observando a mãe dela, que as avós existem para fornecer apoio financeiro sem esperar conexão emocional em troca. Isso não é... Você está distorcendo tudo. Estou? Denise, quanto dinheiro eu enviei para a Gabriela nos últimos 2 anos? Nenhuma resposta. 12 mil reais. 500 por mês, diretamente para a conta dela. Dinheiro que você nunca mencionou ao Leonardo quando alegou que eu estava com dificuldades financeiras. Dinheiro que Gabriela aparentemente acredita que vem do seu sacrifício, não do meu. Leonardo estava me encarando agora, com a boca um pouco aberta. Você tem enviado dinheiro para a Gabriela todo mês, desde que ela começou a faculdade. Porque eu amo a minha neta e quero que ela tenha sucesso. Eu me virei da janela para encará-los dois. Leonardo, pessoalmente, Denise, através do telefone. Mas o amor não é para ser invisível. O apoio não é para ser segredo. Quando foi que minha família decidiu que minhas contribuições só importavam quando eram escondidas? A voz de Denise veio pelo viva-voz, mais baixa agora. Mãe, nós nunca tivemos a intenção... Sim, vocês tiveram. Vocês queriam exatamente isso. Vocês queriam meus recursos, sem a minha presença, meu dinheiro, sem as minhas opiniões, minha obediência, sem a minha autonomia. Eu desliguei a ligação e olhei para Leonardo. O caminhão de mudança estará na sua casa em 30 minutos. Sugiro que você arrume espaço para suas memórias de infância.
Mãe, por favor, nós podemos consertar isso. Como? A pergunta o parou completamente. Eu podia vê-lo procurando as palavras certas, a frase mágica que restauraria o acesso dele aos meus recursos, sem exigir respeito ou um relacionamento genuíno. Nós podemos jantar em família, conversar sobre o que você realmente quer. O que eu realmente quero? Eu ri, surpreendendo-me com o som. Leonardo, o que eu realmente quero é viver o resto da minha vida cercada por pessoas que me veem como mais do que uma fonte de financiamento de emergência. O que eu quero é acordar de manhã sem me perguntar qual dos meus filhos vai ligar com a mão estendida. O que eu quero é que sintam falta da minha companhia. Não que chorem o meu dinheiro. O motor do caminhão de mudança ligou lá fora. Leonardo se levantou, os documentos de negócios espalhados aos pés dele. Onde você vai? Eu sorri, o primeiro sorriso genuíno que eu tinha sentido em meses. Para algum lugar quente. Leonardo se abaixou para juntar os papéis, seus movimentos apressados e desesperados. Mãe, você não pode simplesmente desaparecer. Nós somos sua família. Somos? Ele olhou para mim do chão, e por um momento eu vi o menininho que costumava subir no meu colo depois dos pesadelos, que precisava de band-aids para os joelhos ralados e histórias para afastar a escuridão. Então ele se endireitou e o momento passou. Quando você volta? Eu abri a porta da frente, deixando a luz da manhã e o som do caminhão de mudança que se afastava entrarem. Eu aviso você. O voo para o Rio de Janeiro foi de 13 horas de clareza cristalina. Eu me sentei no assento da janela que Joaquim sempre preferia, observando o Oceano Atlântico se estender abaixo de nós como uma vasta promessa. A mulher ao meu lado, uma aposentada de Brasília que estava visitando a filha, tentou me puxar conversa durante a decolagem, mas algo na minha expressão deve tê-la afastado. Eu não estava pronta para conversas fúteis ou a intimidade casual de confissões de avião. Eu estava muito ocupada saboreando o silêncio do meu celular. Durante 3 dias depois que Leonardo saiu da minha casa, eles ligaram incessantemente. Leonardo, Denise, até Luciana, que nunca tinha me ligado de forma independente nos 5 anos em que ela estava casada com meu filho. As mensagens de voz começaram pedindo desculpas e se tornaram cada vez mais desesperadas. Mãe, acho que houve um mal-entendido. Michele, é a Luciana. O Leonardo está realmente chateado e acho que se pudéssemos apenas conversar... Mãe, a Gabi está fazendo perguntas sobre o dinheiro e eu não sei o que dizer a ela. Tudo bem, mãe. Você quer jogar? 2 pessoas podem jogar esse jogo. Não espere que a gente venha correndo quando você perceber o quão solitária você está. Essa última mensagem da Denise tinha cristalizado algo essencial. A ameaça era para me ferir. A sugestão de que eu voltaria rastejando, implorando pelo afeto condicional deles. Em vez disso, pareceu libertação. Eu tinha desligado meu telefone naquela noite e não o tinha ligado novamente desde então. A oficial de imigração no Rio era uma jovem com olhos gentis que carimbou meu passaporte com eficiência profissional. Objetivo da visita? Recomeçar, eu disse. Ela sorriu. O primeiro sorriso genuíno que eu tinha recebido de alguém com menos de 40 anos em meses. Bem-vinda ao Brasil, senhora. A doutora Conceição, minha advogada, estava me esperando na área de desembarque, exatamente como ela tinha prometido. Ela era uma mulher baixa de seus 60 anos, com cabelos prateados presos em um coque elegante e olhos que se enrugavam com calor quando ela sorria. Ela segurava um pequeno cartaz com o meu nome escrito com caligrafia cuidadosa. Dona Michele, bem-vinda, bem-vinda. Ela me abraçou como uma velha amiga, e eu me peguei retribuindo o abraço com uma intensidade que surpreendeu nós duas. Como foi o seu voo? A senhora está cansada, com fome? A casa está pronta para a senhora. Eu preparei uma comida simples, só o básico até a senhora poder fazer compras. O sotaque dela era um charme e tornava a fala musical. Enquanto caminhávamos para o carro, ela tagarelou sobre o tempo, o bairro, o jardim que ela tinha cuidado na minha ausência. O Joaquim, ele tinha muito orgulho desta casa, ela disse enquanto dirigíamos pelas ruas sinuosas de Paraty. Ele me mostrava fotos no telefone dele. A senhora na cozinha no Rio, os netos da senhora. Sempre os netos da senhora. Minha Michele vai amar a cozinha daqui, ele dizia. Ela vai fazê-la cantar de vida.
Eu apertei os lábios, não confiando na minha voz. Joaquim tinha falado de mim aqui, neste lugar que eu nunca tinha visto. Para esta mulher que eu nunca tinha conhecido. Ele tinha imaginado um futuro para nós, que a morte tinha roubado. Mas de alguma forma, as palavras dela o faziam parecer real novamente. A casa me tirou o fôlego. Era menor do que a nossa casa no Rio, mas perfeitamente proporcionada com paredes brancas e janelas azuis que pegavam a luz da tarde. Buganvílias transbordavam pelos muros do jardim em explosões de roxo e rosa, e limoeiros carregados de frutas alinhavam o caminho de pedra para a porta da frente. É linda, eu sussurrei. Joaquim escolheu. Bem, Conceição disse, tirando a chave de latão que eu tinha encontrado na escrivaninha dele. Venha, deixe-me mostrar por dentro. O interior era fresco e claro, com pisos de terracota e janelas que se abriam para uma pequena varanda com vista para o mar. A mobília era simples, mas elegante. Um sofá na cor creme, uma mesa de jantar de madeira para 4 pessoas, estantes embutidas esperando para serem preenchidas. Na cozinha, panelas de cobre penduradas em ganchos, e as bancadas eram azulejadas em azul e branco que refletiam o mar lá fora. Eu abasteci a geladeira com o básico, Conceição disse, abrindo os armários para me mostrar pratos e copos, azeite e vinho. Tem pão, queijo, frutas. Hoje a senhora descansa. Amanhã nós exploramos a vila juntas. Sim, eu balancei a cabeça, de repente oprimida pela gentileza desta estranha que não me devia nada, mas que tinha cuidado do sonho do meu marido como se fosse o dela. Doutora Conceição, não sei como agradecer. Não precisa agradecer. Agora somos vizinhas. Em Paraty, vizinhos são família. Ela deu um tapinha gentil no meu braço. Eu moro logo ali. Ela apontou pela janela para uma casa semelhante, a uns 50 metros de distância. Então, se a senhora precisar de alguma coisa, qualquer coisa, é só me ligar. Joaquim me fez prometer que cuidaria da senhora. Depois que ela saiu, eu fiquei sozinha na minha cozinha de Paraty e senti algo que eu não tinha experimentado em meses. Paz. Eu desembalei devagar, pendurando minhas roupas no armário do quarto, colocando a fotografia de Joaquim na mesa de cabeceira, organizando meus produtos de higiene pessoal no banheiro claro com sua banheira de pés e a janela de frente para o mar. Cada ação parecia deliberada, significativa, de uma forma que embalar as caixas para Leonardo e Denise não tinha sido. Quando o sol começou a se pôr, eu me servi de uma taça do vinho que Conceição tinha deixado e saí para a varanda. O mar se estendia infinitamente diante de mim, pintado em tons de ouro e coral pela luz que morria. Barcos à vela balançavam ao longe como orações brancas, e o som das ondas contra as pedras abaixo criava um ritmo que parecia combinar com o meu coração. Meu telefone, esquecido na minha bolsa, começou a tocar. Eu considerei ignorar. Eu tinha evitado com sucesso todo o contato por 4 dias, mas algo me fez verificar o identificador de chamadas. Gabriela, minha neta, ligando pela primeira vez desde o Natal. Eu atendi no quarto toque. Vó, meu Deus, finalmente, eu tenho tentado te ligar por dias. A voz dela soava diferente. Não o direito casual ao qual eu tinha me acostumado, mas algo mais nítido, mais focado. Olá, Gabriela? Vó, onde você está? A mãe não me diz nada, exceto que você teve algum tipo de briga com ela e com o tio Léo, e agora você sumiu, e há todo esse drama estranho sobre uma venda de casa que não aconteceu. Gabriela, calma. Eu não posso me acalmar. Eu estou furiosa. Você sabe o que eu descobri? Você sabe o que a mãe me disse ontem? Eu me sentei em uma das cadeiras da varanda, observando a última luz desaparecer do céu. O que ela te disse? Ela me disse que você tem enviado dinheiro para minha faculdade. R$ 500 todo mês por 2 anos. Ela disse isso como se fosse um grande fardo que ela tinha escondido para me proteger. Mas... Vó... A voz da Gabriela falhou. Por que você não me disse? Por que eu não sabia? A dor na voz dela me cortou como uma lâmina. Sua mãe pensou que era melhor. Melhor para quem? Melhor para ela, para que ela pudesse levar o crédito pelas minhas mensalidades? Melhor para o tio Leonardo, para que ele pudesse fingir que você era pobre e precisava vender a sua casa? Gabriela estava chorando agora. Soluços feios que se espalharam pela ligação. Vó, eu estou com tanta vergonha, com tanta vergonha. Gabriela, você não tem do que ter vergonha.
Sim, eu tenho. Eu os deixei me convencer de que você era apenas uma senhora triste e velha que precisava ser cuidada. Eu parei de ligar porque a mãe disse que você estava frágil e que poderia ficar muito apegada se eu conversasse demais com você. Ela disse que era mais saudável dar a você espaço para chorar. Mais saudável. Eu fechei os olhos, sentindo a brisa morna de Paraty carregar o cheiro de limões e água salgada. Então eu te dei espaço, Gabriela continuou, a voz dela ficando mais forte com a raiva. E, enquanto isso, você estava pagando minhas mensalidades e os custos dos meus livros e provavelmente minha viagem de feriado. E eu nunca nem te agradeci. Eu nunca nem perguntei como você estava sem o vovô Joaquim. Gabriela. E agora, eles estão dizendo para todo mundo que você teve algum tipo de crise e desapareceu. Ela fez uma pausa. Mas, vó, você não teve uma crise, teve? Você apenas finalmente se encheu da chatice deles. A palavra inesperada me fez sorrir, apesar de tudo. Linguagem, Gabriela. Desculpa, mas eu estou certa? Eu olhei para o mar que escurecia, para as luzes que começavam a piscar na vila abaixo. Sim, você está certa. Onde você está? Paraty. Paraty? Eu ouvi a mudança na voz dela, a surpresa substituindo a raiva. Tipo o Brasil? Seu avô comprou uma casa aqui para nossa aposentadoria. Eu estou sentada na varanda agora, olhando para o mar. Um longo silêncio, então suavemente. É bonito? É o lugar mais bonito que eu já vi. Vó, eu preciso te dizer uma coisa. Eu preciso pedir desculpas. Você não precisa se desculpar por nada, querida. Você foi enganada por pessoas em quem confiava. Isso não é culpa sua. Mas eu deveria ter sabido. Eu deveria ter ligado mais para você. Deveria ter feito perguntas. Gabriela, me escute. Eu me levantei, andando de um lado para o outro na pequena varanda, enquanto as primeiras estrelas apareciam acima. Você tem 20 anos. Seu trabalho agora é estudar e crescer e descobrir quem você quer se tornar. Não é seu trabalho administrar as finanças da família ou decifrar manipulações de adultos. Mas eu quero fazer melhor. Eu quero ser melhor. Então seja melhor. Ligue para mim porque você sente minha falta. Não porque você precisa de algo. Me visite porque você gosta da minha companhia. Não porque é obrigada. Me ame porque eu sou sua avó. Não porque eu pago suas contas. Outro silêncio. Eu posso te visitar em Paraty? A pergunta me pegou desprevenida. Gabriela, eu não sei por quanto tempo eu vou ficar aqui. Eu não me importo. Tenho as férias de faculdade em 3 semanas. Eu posso mudar meus planos, cancelar aquela viagem boba que você provavelmente pagou de qualquer forma e vir te ver. Eu quero conhecer a casa de veraneio dos sonhos do meu avô. Eu quero sentar naquela varanda e ouvir sobre sua nova vida. Sua nova vida. A frase enviou calor pelo meu peito. O que sua mãe diria? Eu não me importo com o que minha mãe diz. Na verdade, isso não é verdade. Eu me importo. Mas eu não vou deixar que o que ela diz controle minhas escolhas mais. Vó, eu tenho 20 anos e acabei de perceber que eu realmente não conheço você. Eu conheço a versão de você que eles me apresentaram. A avó que faz biscoitos e envia cartões de aniversário e precisa ser tratada com cuidado. Mas você não é essa pessoa, é? Pensei na mulher que tinha confrontado Leonardo no corredor dela, que tinha desmantelado sistematicamente as suposições dos filhos, que tinha embarcado em um avião para Paraty sem data de retorno. Não, eu disse, eu não sou essa pessoa. Que bom, Gabriela disse com ferocidade. Mal posso esperar para conhecer a verdadeira você. Depois que desligamos, eu me sentei no escuro por um longo tempo, ouvindo as ondas e sentindo algo desconhecido se agitar no meu peito. Pela primeira vez em meses, eu estava ansiosa pelo amanhã. E pela primeira vez em anos, eu não estava sozinha. 3 semanas depois, eu vi Gabriela sair do terminal do aeroporto de Paraty, e eu mal reconheci minha neta. A estudante universitária polida que eu me lembrava das fotos de Natal não estava mais lá. Cabelo perfeitamente liso, maquiagem pronta para a câmera, roupas escolhidas para aprovação do Instagram. Esta Gabriela usava um short desbotado e uma camiseta branca simples, o cabelo escuro preso em um coque bagunçado, o rosto livre de tudo, exceto óculos de sol e um sorriso genuíno que transformou toda a aparência dela. Vó!
Ela largou a mochila e correu em minha direção. E eu me vi envolvida em um abraço que não parecia em nada com os abraços superficiais aos quais eu tinha me acostumado em reuniões de família. Este era desesperado, grato, real. Deixa eu te ver, eu disse, segurando-a pelos braços. Ela estava mais magra do que eu me lembrava, mas havia algo sólido na presença dela que não estava lá antes. Você está incrível, ela disse, estudando meu rosto com a mesma intensidade. Tipo, de verdade, seu bronzeado e seu cabelo, você cortou? Eu toquei o estilo mais curto que Conceição tinha me convencido a experimentar no salão dela na cidade. Apenas um corte. É perfeito, você está... Ela fez uma pausa, procurando as palavras. Você está parecendo você mesma. Durante a viagem de carro para Paraty, Gabriela encostou o rosto na janela como uma criança, exclamando sobre os campos de milho e as vilas brancas, fazendo perguntas sobre tudo o que passávamos. O entusiasmo dela era contagiante, me lembrando da admiração de Joaquim durante nossas poucas viagens internacionais juntos. É aqui, eu disse enquanto estacionávamos na garagem da casa. O sonho do seu avô. Gabriela ficou no jardim por um longo tempo, observando as buganvílias, os limoeiros, a varanda onde eu tinha passado horas lendo e escrevendo no diário que eu tinha começado a manter. Então ela se virou para mim com lágrimas nos olhos. Ele sabia, não sabia? Ele sabia que você precisaria deste lugar. Eu acho que sim. Naquela primeira noite, nós nos sentamos na varanda, dividindo uma moqueca que Conceição tinha insistido em preparar para a chegada da Gabriela. A mulher mais velha tinha cuidado da minha neta como se fosse a própria. E eu vi Gabriela responder com o calor natural que tinha faltado nas interações dela com os pais. Me conte sobre sua vida aqui, Gabriela disse, se ajeitando na cadeira ao meu lado enquanto o sol começava a se pôr. Eu quero saber de tudo. Então eu contei a ela sobre as caminhadas matinais pela vila, onde os comerciantes tinham aprendido meu nome e minhas preferências, sobre as aulas de português com a Maria, a professora aposentada que morava na rua de baixo, sobre o livro que eu tinha começado a escrever, não o romance que Joaquim tinha me encorajado a tentar, mas uma biografia sobre casamento e maternidade e a lenta erosão do eu que pode acontecer quando o amor se torna serviço e o serviço se torna obrigação. Você está escrevendo um livro. Os olhos da Gabriela se arregalaram. Vó, isso é incrível. Eu não tinha ideia de que você queria escrever. Eu também não sabia até ter a tranquilidade para ouvir meus próprios pensamentos. Gabriela ficou em silêncio por um momento. Aí a mãe me ligou ontem. Eu me encolhi, mas Gabriela levantou a mão. Ela tentou me convencer a não vir. Disse que você estava tendo algum tipo de crise e que me ver poderia piorar. Ela disse que eu estava sendo egoísta, vindo para cá em vez de passar as férias com a família. O que você disse a ela? Eu disse a ela que talvez fosse hora de alguém na nossa família ser egoísta por você. A voz da Gabriela tinha uma ponta de aço que eu nunca tinha ouvido antes. E então eu perguntei a ela, se ela está tendo uma crise, por que nenhum de vocês veio verificar como ela está? Por que vocês não ligaram diretamente para ela, em vez de falar sobre ela como se ela fosse um problema a ser administrado? O que ela disse? Nada. Ela não conseguiu responder porque a resposta teria revelado a ele a verdade, que eles não se importam com o seu bem-estar. Eles se importam com o acesso deles aos seus recursos. A franqueza disso deveria ter me machucado, mas em vez disso pareceu uma reivindicação. Gabriela, eu preciso que você entenda uma coisa, eu disse com cuidado. Eu não espero que você escolha lados nisso. Leonardo e Denise também são sua família. Não. A voz da Gabriela era firme. Eles escolheram lados quando decidiram me usar como uma arma contra você, quando eles me deixaram acreditar que você era pobre e frágil enquanto você estava pagando minhas contas, quando eles tentaram isolar você das pessoas que poderiam realmente te apoiar. Ela se inclinou para essa frente na cadeira. Vó, eu estive pensando nisso por semanas e percebi algo. Eles não mentiram apenas para você sobre suas finanças. Eles mentiram para mim sobre você. O que você quer dizer? Eles me convenceram de que você era essa senhora frágil e velha que precisava ser protegida de muita emoção. Eles disseram que ligar para você com muita frequência poderia torná-la dependente. Que eu deveria dar a você espaço para chorar.
Mas isso nunca foi sobre proteger você, foi? Era sobre controlar a narrativa. Eu encarei minha neta, surpresa com a clareza dela. Eles queriam você isolada para que você ficasse desesperada o suficiente para aceitar os termos deles. E eles me queriam distante para que eu não testemunhasse o que eles estavam fazendo com você. As mãos da Gabriela se fecharam em punhos. Sabe qual é a pior parte? Quase funcionou. Eu quase me tornei o tipo de pessoa que poderia ignorar a solidão da minha avó porque era conveniente. Mas você não se tornou essa pessoa. Só porque você forçou a verdade a vir à tona. Se você não tivesse ido embora, se você não os tivesse feito mostrar seus rostos de verdade... Gabriela balançou a cabeça. Eu poderia ter passado a vida inteira sem saber quem você realmente é. Nós nos sentamos em um silêncio confortável enquanto as estrelas apareciam acima. Finalmente, Gabriela falou novamente. Eu posso ficar mais do que uma semana? A pergunta me surpreendeu. E a escola? Eu falei com meus professores antes de sair. Posso fazer um estudo independente pelo resto do semestre, escrever trabalhos, fazer provas online. Eu não quero voltar ainda. Eu quero passar um tempo de verdade com você. Um tempo que não seja medido em visitas de feriado ou ligações com agendas. Gabriela, sua educação ainda estará lá quando eu estiver pronta para ela. Mas esta chance, este tempo com você, eu posso não ter novamente. Ela olhou para mim com os olhos do Joaquim, firmes e determinados. Vó, eu tenho 20 anos e acabei de perceber que nunca tive uma conversa de verdade com você. A vida inteira, você foi a pessoa que se lembrava dos aniversários e enviava pacotes de carinho e aparecia em eventos de família com sobremesas caseiras. Mas eu não sei o que te faz rir, ou o que você sonha, ou como você era antes de se tornar nossa avó. E você quer saber essas coisas? Eu quero saber tudo. Na manhã seguinte, Gabriela se juntou a mim na minha caminhada diária pela vila. Ela encantou a padeira com suas tentativas de português, ajudou Conceição no jardim e ouviu com atenção enquanto a Maria contava histórias sobre seus anos ensinando literatura na Universidade do Rio. A sua avó, ela tem a alma de uma escritora. Ela disse para a Gabriela no café onde eu tinha me tornado uma cliente regular. Ela vê detalhes que os outros perdem, entende o peso dos pequenos momentos. Ela sempre foi assim, Gabriela disse, olhando para mim com uma nova apreciação. Eu só nunca prestei atenção antes. Naquela tarde, nós dirigimos para uma pequena praia que eu tinha descoberto na semana anterior, uma enseada escondida acessível apenas por um caminho sinuoso entre pinheiros. Gabriela estendeu uma toalha na areia enquanto eu desembalava o almoço de piquenique que tínhamos montado juntas. Vó, posso te perguntar algo pessoal? Eu olhei para cima dos sanduíches. Claro. Você vai voltar? A pergunta que eu tinha evitado, até nos meus próprios pensamentos. Eu não sei, mas você poderia ficar aqui permanentemente, legalmente, quero dizer. Joaquim pesquisou tudo. Eu tenho opções de residência, cuidados de saúde, tudo o que eu precisaria. Eu entreguei um sanduíche a ela e me sentei ao lado dela na toalha. Por que você pergunta? Porque eu acho que você deveria ficar. A certeza na voz dela me surpreendeu. E eu acho que você deveria deixar a mãe e o tio Léo descobrirem as próprias vidas sem esperar que você financie os erros deles ou valide as escolhas deles. Gabriela deu uma mordida no sanduíche, mastigando pensativamente. E eu acho que eu deveria me transferir para uma universidade aqui. O quê? Há programas brasileiros no Rio, em São Paulo, até aqui em Paraty. Eu poderia terminar meu curso em estudos internacionais, me tornar fluente em português, talvez aprender sobre uma maneira diferente de viver. Ela olhou para o mar com uma expressão pensativa. Ou talvez eu pudesse tirar um ano sabático, trabalhar com a Conceição no estúdio de cerâmica dela, ajudar você com seu livro, descobrir quem eu sou quando não estou me apresentando para uma plateia. Gabriela, essa é uma decisão enorme. Assim como foi entrar em um avião para Paraty, assim como foi cortar o seu cabelo e escrever um livro e se recusar a vender a sua casa. Gabriela se virou para me encarar completamente. Vó, a vida inteira, eu estive tomando decisões com base no que as outras pessoas esperavam de mim, o que a mãe queria, o que meus professores queriam, o que minhas colegas de república achavam apropriado. Mas, sentada aqui com você, eu sinto que estou enxergando claramente pela primeira vez. O que você vê?
Eu vejo que você não é a senhora frágil e velha que eles te pintaram. Você é provavelmente a pessoa mais forte que eu conheço. E eu vejo que eu não quero ser o tipo de pessoa que abandona alguém que eu amo porque é conveniente. A voz da Gabriela ficou mais forte. Eu quero ser o tipo de pessoa que aparece, que escolhe o amor em vez do conforto. A verdade em vez da conveniência. Gabriela, sua mãe nunca vai me perdoar se eu deixar você descarrilhar a sua vida. Isso não é descarrilhar a minha vida. Isso é salvá-la. Gabriela pegou minhas mãos, a pegada dela quente e firme. Vó, eu tenho 20 anos e acabei de perceber que nunca tive uma conversa de verdade com você. A vida inteira você tem sido a pessoa que se lembra dos aniversários e envia pacotes de carinho e aparece em eventos de família com sobremesas caseiras. Mas eu não sei o que te faz rir, ou com o que você sonha, ou como você era antes de se tornar nossa avó. E você quer saber essas coisas? Eu quero saber tudo. Na manhã seguinte, Gabriela se juntou a mim na minha caminhada diária pela vila. Ela encantou a padeira com suas tentativas de português, ajudou Conceição no jardim e ouviu com atenção enquanto a tia Maria contava histórias sobre seus anos ensinando literatura na Universidade do Rio. A sua avó, ela tem a alma de uma escritora. Ela disse para Gabriela no café, onde eu tinha me tornado uma cliente regular. Ela vê detalhes que os outros perdem, entende o peso dos pequenos momentos. Ela sempre foi assim, Gabriela disse, olhando para mim com uma nova apreciação. Eu só nunca prestei atenção antes. Naquela tarde, nós dirigimos para uma pequena praia que eu tinha descoberto na semana anterior. Uma enseada escondida, acessível apenas por um caminho sinuoso entre pinheiros. Gabriela estendeu uma toalha na areia, enquanto eu desembalava o almoço de piquenique que tínhamos montado juntas. Vó, posso te perguntar algo pessoal? Eu olhei para cima dos sanduíches. Claro. Você vai voltar? A pergunta que eu tinha evitado até nos meus próprios pensamentos. Eu não sei. Mas você poderia ficar aqui permanentemente? Legalmente, quero dizer? Joaquim pesquisou tudo. Eu tenho opções de residência, cuidados de saúde, tudo o que eu precisaria. Eu entreguei um sanduíche a ela e me sentei ao lado dela na toalha. Por que você pergunta? Porque eu acho que você deveria ficar. A certeza na voz dela me surpreendeu. E eu acho que você deveria deixar a mãe e o tio Léo descobrirem as próprias vidas sem esperar que você financie os erros deles ou valide as escolhas deles. Gabriela deu uma mordida no sanduíche, mastigando pensativamente. E eu acho que eu deveria me transferir para uma universidade aqui. O quê? Há programas brasileiros no Rio, em São Paulo, até aqui em Paraty. Eu poderia terminar meu curso em estudos internacionais, me tornar fluente em português, talvez aprender sobre uma maneira diferente de viver. Ela olhou para o mar com uma expressão pensativa. Ou talvez eu pudesse tirar um ano sabático, trabalhar com a Conceição no estúdio de cerâmica dela, ajudar você com seu livro, descobrir quem eu sou quando não estou me apresentando para uma plateia. Gabriela, essa é uma decisão enorme, assim como foi entrar em um avião para Paraty. Assim como foi cortar o seu cabelo e escrever um livro e se recusar a vender a sua casa. Gabriela se virou para me encarar completamente. Vó, a vida inteira, eu estive tomando decisões com base no que as outras pessoas esperavam de mim, o que a mãe queria, o que meus professores queriam, o que minhas colegas de república achavam apropriado. Mas sentada aqui com você, eu sinto que estou enxergando claramente pela primeira vez. O que você vê? Eu vejo que você não é a senhora frágil e velha que eles te pintaram. Você é provavelmente a pessoa mais forte que eu conheço. E eu vejo que eu não quero ser o tipo de pessoa que abandona alguém que eu amo porque é conveniente. A voz da Gabriela ficou mais forte. Eu quero ser o tipo de pessoa que aparece, que escolhe o amor em vez do conforto, a verdade em vez da conveniência. Gabriela, sua mãe nunca vai me perdoar se eu deixar você descarrilhar a sua vida. Isso não é descarrilhar a minha vida. Isso é salvá-la. Gabriela pegou minhas mãos, a pegada dela quente e firme. Vó, eu estava dormindo enquanto passava pela faculdade, fazendo as coisas mecanicamente porque era esperado. Mas eu estou acordada agora e eu quero passar o meu tempo acordada com alguém que me veja como mais do que um projeto a ser administrado. Naquela noite, nós ligamos para até a universidade juntas e arranjamos a licença temporária da Gabriela.
Em seguida, ligamos para a doutora Conceição para perguntar sobre o aprendizado no estúdio de cerâmica. Finalmente, com o sol de Paraty se pondo atrás de nós e o som das ondas fornecendo uma trilha sonora para a nossa conversa, Gabriela fez uma última ligação para a mãe dela. Mãe, é a Gabriela. Eu vou estender a minha estadia no Brasil. Não, eu não estou tendo uma crise. Eu estou tendo um grande momento. Eu entendo que você esteja com raiva, mas eu tenho 20 anos e eu posso decidir como eu gasto meu tempo. Na verdade, mãe, é exatamente isso que eu estou fazendo. Eu estou escolhendo a vovó porque ela é a única pessoa na nossa família que me tratou como se eu importasse mais do que o que eu posso fornecer. Gabriela encerrou a ligação e desligou o telefone. Algum arrependimento? Eu perguntei. Ela sorriu, o sorriso do Joaquim, cheio de determinação silenciosa. Apenas um, que me levou 20 anos para descobrir a qual lugar eu pertenço. Enquanto nos sentamos juntas na minha varanda de Paraty, assistindo as estrelas aparecerem sobre o mar, eu percebi que a minha história de perda tinha se tornado uma história de descoberta. Eu tinha perdido a ilusão de uma família que exigia meu enfraquecimento, mas eu tinha encontrado a realidade de uma família que celebrava a minha força. E pela primeira vez, desde a morte do Joaquim, eu não estava apenas sobrevivendo. Eu estava florescendo. Se você gostou da minha história, pode me apoiar fazendo uma doação. Assim eu consigo escrever muitas outras histórias como essa. Muito obrigado desde já. E você? O que faria no lugar dessa pessoa? Quero muito saber a sua opinião, então escreve aqui nos comentários. Fico sempre curioso para saber o que vocês acham. Ah, e me conta também onde você ouviu essa história. Se quiser ouvir mais histórias de vida como essa, curte o vídeo e se inscreve no canal. Tem muitas outras esperando por você. Um grande abraço e até a próxima!